Agora em novembro, né, de 2023, está fazendo 8 anos desde o lançamento do último filme de Jogos Vorazes, o Jogos Vorazes: A Esperança, o Final, né, da franquia original com a Jennifer Lawrence, no caso. E dá pra gente notar, né, com essa lucidez que o tempo dá pra gente, analisando toda aquela situação daquela década, da década de 2010 de fora, a gente nota que Jogos Vorazes é a única franquia do pós-Harry Potter, né, desse segmento infanto-juvenil, jovem adulto, enfim, que realmente ganhou vida própria, né? A gente sabe que tem várias outras, sei lá, Maze Runner, que teve a sua pequena repercussão, que é uma espécie de Jogos Vorazes da segunda divisão ou da terceira, vá lá, mas que tem seu valor. Divergente, que ficou com Deus, né, lá no meio do caminho, não, quase no final do caminho ele morreu na praia, a série de filmes no caso, e algumas nem deslancharam, né, como é o caso da Quinta Onda e outras mais que a gente nem lembra mais essa altura do campeonato. Quer dizer, Jogos Vorazes foi a única que teve um peso significativo, não só pelo impacto da produção, por serem filmes todos, de modo geral, produzidos com grandes orçamentos, com elencos muito fortes também de coadjuvantes, e um elenco central ali que, em termos de força, se resumia de fato a Jennifer Lawrence, que na época, ainda hoje lógico, mas na época era a grande atriz da geração dela e uma das atrizes mais bem pagas do mundo, né? Então todo esse impacto de Jogos Vorazes, eu acho que de vez em quando, hoje em dia, passados aí alguns anos, é um pouco subestimado. Diga-se de passagem, o primeiro e o segundo filme, Jogos Vorazes de 2012, do Gary Ross, e Em Chamas, né, de 2013, fizeram mais de 400 milhões na bilheteria americana. E se a gente for pensar nesse número hoje, a gente percebe que raríssimos são os filmes de super-herói, o segmento que acabou dominando a indústria nos anos seguintes, que chegaram nessa marca. Naquele ano, por exemplo, do Em Chamas, foi lançado Frozen, foi lançado Homem de Ferro 3, mas Em Chamas foi a maior bilheteria norte-americana. Quer dizer, é um impacto gigantesco que a franquia teve, um impacto inclusive importante para a representação das heroínas no cinema, né? E que está de volta agora em outra medida, em outra escala e com outra força de impacto, vamos dizer assim, aí em Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, esse novo filme, essa prequela, né, esse filme de origem da saga, que é também adaptado de um livro da Suzanne Collins, né, um outro livro, inclusive um livro bem maior do que os livros da trilogia original de Jogos Vorazes, né. E eu, sinceramente, estava meio que na dúvida se isso daqui poderia ainda render mais alguma coisa, ainda que eu goste muito da franquia original, especialmente do segundo filme em diante. Eu não sabia até que ponto eu não li o livro, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, então não sabia até que ponto isso realmente poderia render algo além, algo que faça a gente pensar, putz, essa franquia realmente merece uma expansão mitológica, ela realmente tem uma força que vai além daquele cânone, daquela historinha, daquela saga da Katniss contada ali de 2012 a 2015. E é com muita satisfação, muita felicidade e surpresa também que eu digo que esses Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, tá entre os melhores dos 5, entre os melhores significa dizer o quê? Que ele é um dos 2 melhores? Não sei, mas de fato ele é. Ele é um filme sólido como filme autônomo, ele funciona do ponto de vista dramático e narrativo para quem não conhece a franquia, eu acho que é muito importante conhecer, é muito importante assistir aos filmes para isso ganhar todo um peso muito maior, lógico, ganhar um senso de tragédia maior, que é uma história que já nasce bastante trágica, já que ela é uma história de origem do vilão, mas é um filme que sim funciona bem dentro dos seus próprios termos, funciona bem com a sua história que está tentando contar, e mais do que tudo isso, é um filme que não tem cara de uma prequela, de uma história de origem simplesmente feita a título de vamos explorar mais essa marca, vamos ver o que é que isso pode render. Não. As pessoas que fizeram isso daqui, no caso Francis Lawrence, que está dirigindo mais uma vez, com um domínio que é impressionante, desde o Em Chamas ele chama a atenção como um diretor ao mesmo tempo funcional e criativo, né? Ele e o livro original, que certamente deu todo o peso necessário para isso, o elenco deu todo o peso necessário para isso, e é uma história e um filme robusto. São elementos firmes que estão aqui, firmes, sólidos e com pilares bastante resistentes a essa limitação da prequela. Quer dizer, isso de você assistir a um filme que você já sabe o final, que você está sentindo que é só um material derivado. Ele não tem cara de um material derivado e eu vou explicar aqui por quê mais aqui adiante. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, lógico, eu não posso deixar de falar para você aqui que ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e deixar um like aí também, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. E lógico, deixe o sininho das notificações aí sempre ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser me acompanhar em outros comentários que eu estou fazendo sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto no Letterboxd. Eu estou sempre fazendo comentários sobre lançamentos e outros filmes, né, de modo geral, ao longo das semanas. E caso vocês queiram contribuir com
qualquer valor com o canal, absolutamente qualquer valor, eu vou deixar aqui a chave Pix disponível e também na descrição do vídeo, porque isso ajuda muito, vai ajudar muito a gente a produzir mais e mais conteúdo, já que somos um canal absolutamente independente. Aqui nos Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, em que a gente acompanha a origem do Presidente Snow, né, o grande vilão da trilogia, que no caso no cinema acabou sendo uma quadrilogia, a gente tem muito mais do que uma história de um personagem que era bonzinho e foi se tornando um vilão, que foi se tornando uma figura tenebrosa, uma figura tirânica. Muito mais mesmo, porque esse filme aqui ele não se passa nem no primeiros jogos, não é aquela coisa de como tudo começou, não tem essa obviedade também. Ele é um filme que se passa nos 10º Jogos Vorazes, no momento em que, inclusive, como fica bem claro aqui, os jogos estão em decadência. É evidente que a grande guerra que assolou os Estados Unidos e transformou os Estados Unidos na Panem, né, como é o nome aqui desse universo distópico, deixou uma marca tão profunda nas pessoas que as pessoas não querem mais ficar assistindo a mortes e mortes e mortes repetidas, ainda mais sem qualquer senso de esperança. Até porque, como diz a personagem da idealizadora dos jogos, né, que é a Gal, a personagem da Viola Davis, muito bem, como sempre, o pessoal aqui tá basicamente para ser um espetáculo para TV. Não precisa haver vencedores, não precisa haver um senso real de esperança. Óbvio que isso é um pensamento ainda muito incipiente dentro dos Jogos Vorazes, porque a gente já ouviu o próprio Snow falar lá no primeiro filme da saga que eles têm um vitorioso para dar o mínimo de esperança aos outros distritos, dar a sensação de que eles podem conseguir alguma coisa. E a gente vê esse pensamento nascendo aqui nesse filme dos Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, no momento de uma reunião, já que o Snow está aqui sendo selecionado para ser mentor de uma das jovens tributo, no caso a personagem da Rachel Zegler, que todo mundo conhece já a essa altura do West Side Story e também do Shazam 2, que ela participou. E ele vai ter que ser o mestre dela nesse processo dentro da arena, já que é uma personagem que não tem absolutamente nenhuma experiência em batalha. Só que em sendo mestre dela, em sendo mentor, melhor dizendo, ele vai compreendendo a possibilidade de ganhar muito mais força ali dentro com essa vitória dela. E no processo ele também vai se apaixonando por ela de alguma maneira. Então é uma história de amor, mas é uma história de amor já maculada, porque ele tem interesses muito grandes nela, ele tem interesses em fazer com que ela dê certo, para que o projeto que ele tem para a idealização dos jogos realmente prospere, para que as ideias que ele tem sejam acatadas ali pela idealizadora e pelo reitor da universidade, ali da academia, que é o personagem do Peter Dinklage, que também está muito bem, que foi uma adição excelente aqui no elenco. Aliás, Jogos Vorazes, desde o primeiro filme, que é um filme mais irregular na direção, na minha opinião, do Gary Ross, tem um elenco de coadjuvantes muito bons. A começar pelo Donald Sutherland, no papel do Presidente Snow, que é uma interpretação antológica, maravilhosa dele, mas aí adições excelentes como Woody Harrelson, a Elizabeth Banks, que são papéis muito bons da franquia original, né? Mais pra frente também a Julianne Moore, Mahershala Ali, Philip Seymour Hoffman, que Deus o tenha, e vários outros. Quer dizer, é uma franquia muito forte nessa base de elenco dela. A personagem da Viola Davis aqui, por exemplo, que é muito caricata, ela tem uma imponência muito grande na cena, e todos os momentos em que ela aparece, ela funciona como alguém que já sabe exatamente como a cena vai começar e vai terminar. A gente sente o tempo inteiro que ela está dominando a cena, e isso faz total sentido aqui, porque o Snow é um personagem que está muito em conflito durante o filme inteiro, em conflito com os sentimentos dele, inclusive, porque ele quer salvar a personagem da Rachel Zegler, que está ali na arena sem absolutamente nenhuma força, né? E ele usa todas as armas que ele tem para isso, inclusive armas ilícitas ali dentro. Ele não é um personagem de ideais tão imaculados assim, né? E ele também tem interesse em ganhar, inclusive, um prêmio ali dentro, caso tudo dê certo, caso ela seja de fato a vitoriosa, a personagem da Rachel Zegler, e esse prêmio consiste também em dinheiro, já que ele vem de uma família muito rica, que está num momento bem delicado, para não dizer paupérrimo, da história dela depois da guerra, né? Quer dizer, então é uma busca por status, é uma busca por grandeza, é uma vaidade, um orgulho muito grande que o personagem tem, mas também uma determinação, uma obstinação, uma paixão muito forte. E ao longo do filme a gente vai acompanhar uma espécie de, o que eu chamei de arena, uma arena da queda moral aqui. A gente vai acompanhar essa queda do personagem, essa queda gradual dele, que é muito bem nuançada, principalmente na interpretação do Tom Blythe, que é um ator muito pouco conhecido, que eu pelo menos só conheci nesse filme aqui, que foi muita confiança por parte da produção e do Francis Lawrence, da Lionsgate, deixar ele liderando esse projeto, esse blockbuster aí de 100 milhões de dólares, baseado numa franquia tão importante, mas não é só confiança pela confiança, porque ele deve ter demonstrado
muita competência em todos os ensaios, em todas as audições, enfim, porque ele tem muito carisma e ele consegue passar todas essas contradições do Snow. Ele consegue, inclusive, o mais difícil, que é fazer você se envolver e torcer por alguém que você já desde o começo consegue identificar nele falhas de caráter e questões bem problemáticas, tanto no trajeto dele como personagem isolado, como no trato da personagem da Rachel Zegler. É uma relação muito interessante a deles dois, é uma relação que já nasce problemática, já nasce complicada, que tem sua beleza, tem sua poesia, mas que sempre vai ter um ponto de ruptura. E lá no terceiro ato, que eu não quero contar mais nada além disso, o filme vai trabalhar isso muito bem. Ele tem uns 40 minutos finais que eu estou percebendo aí há um tempo que estão dividindo a imprensa nos Estados Unidos, muita gente não está gostando do final, está achando o final frustrante. Eu acho o final mais interessante ainda do que todo o resto. Se todo o filme, até o momento da arena, é interessante, é vigoroso, visualmente é impressionante, o trabalho de fotografia do Joe Williams é incrível, é bem diferente, aliás, da franquia original, já que ele trabalha o tempo inteiro com grande angular, ele trabalha com planos muito abertos e tudo em alta profundidade de campo, então é um filme muito vigoroso durante toda a duração dele, a longa duração dele, mas que lá no desfecho vai ganhar camadas ainda mais complexas. Ele vai sendo um filme mais estruturalmente e tematicamente mais ambicioso do que todos os 4 filmes anteriores da franquia. E formalmente, repito, eu também acho ele um filme mais amadurecido, mais impactante do que os demais filmes de Jogos Vorazes, que já é uma franquia formalmente muito sólida. O Francis Lawrence elevou a nível exponencial do primeiro filme para o segundo a capacidade da franquia de envolver a gente nas cenas de ação. Ele localiza a gente muito bem nas cenas de ação, ao mesmo tempo que ele não leva o material mais a sério do que deveria. Ele leva a sério, ele tem convicção, ele leva o material com todo o respeito que ele pode, respeito pelo drama e respeito pela mitologia, né? Mas aqui nesse filme ele dá um passo além, formalmente ele dá um passo além e ele filma com muita clareza, com muita sobriedade e não fica parando para dar aulinha. Queria dar um destaque também aqui para o design de produção, que é espetacular, principalmente na forma como o filme trabalha com os elementos futuristas que na verdade tem uma cara de época, né? Então você tem aqui microfones, televisores, drones, a sacada com os drones foi maravilhosa, foi para mim a cereja do bolo, que são elementos rústicos ainda, para o que aquilo ainda vai se tornar, né? E ao mesmo tempo o filme é filmado com tanto rigor estético que todos esses elementos mais rústicos eles ganham um ar mais sofisticado, que tem a ver com a ideia de um filme de época, né? É interessante, é como se isso daqui fossem Jogos Vorazes de época, e isso está muito bem refletido na fotografia, no design de produção, nos figurinos e também, lógico, nas reflexões que eles trazem a respeito de propaganda, a respeito da mídia, a respeito de tudo isso que compõe o quadro, né, dos Jogos Vorazes, tudo isso que faz parte desse mundo. É um filme que eu queria só falar que assim, a Rachel Zegler é uma atriz boa e competente, que canta lindamente, mas ela não tem a gravidade da Jennifer Lawrence nos momentos que o filme exige. Eu acho que a personagem exige dela uma graciosidade que é bem oposta, quase que o oposto complementar da Jennifer Lawrence, né? É uma personagem performática, é uma personagem doce, ao contrário da Katniss, e que também não tem nenhuma habilidade em batalha, como eu falei, ao contrário também da Katniss. Mas as cenas mais densas do filme, o que exigiriam talvez uma carga dramática maior dela, pra mim ficam mais a cargo do Snow, ficam mais a cargo do Tom Blythe. Eu acho que ele, nesse ponto, tem mais expressividade dramática do que ela. Todas as cenas em que a coisa exige um peso maior, pra mim ela fica uma coisa pequenininha no quadro. E ela é pequena, ela é bonita, ela é fofa, ela é carismática também a seu modo, mas às vezes, dentro da força dramática do filme, a gente fica sentindo falta de uma potência dramática maior, que saia um pouco dessa sensação performática, que aí sim ela faz bem. Então esse pra mim é um filme extremamente redondo, que se não é o melhor da franquia, é um dos 2 melhores ali, talvez junto com Em Chamas, e que tem um tratamento geral do assunto que poderia facilmente cair numa minissérie, ou poderia ser uma prequela genérica, como eu falei, mas que tem um caráter épico que foge totalmente da ideia que eu falei mais cedo também, de um filme derivativo, de um filme feito só para explorar mais a marca. Não, ele mostra que existe sim muita história a ser contada dentro desse universo. E de todas as histórias que ele poderia contar, ele conta a menos óbvia e uma das mais interessantes que eu poderia imaginar. Para mim, a grande surpresa entre os grandes lançamentos de 2023 é essa daqui.